Eu falava com vocês hoje sobre algo que eu vou falar no curso, na próxima aula, que é sobre Santo Alberto Magno, que comentou o livro sobre os nomes divinos de Pseudo Dionísio Areopagita, certo? E que ele vai se perguntar o seguinte, vamos colocar predicados, não são predicados porque são transcendentais, né? Justamente porque ultrapassam as categorias aristotélicas. Mas ele vai se perguntar, o que eu falo que é primeiro? O que eu atribuo primeiro a Deus? Deus é em primeiro lugar ente, Deus é em primeiro lugar bom, Deus é em primeiro lugar verdadeiro, e aí, como é que fica isso? Ele, no primeiro momento, ele concorda com o Pseudo Dionísio, que coloca que Deus é primeiramente bom antes de ser ente. E coloca, Pseudo Dionísio, coloca a unidade como, digamos que o último transcendental aplicado a Deus. Santo Alberto vai tomar como premissa o livro das causas, o Liber de Causas, que vai dizer exatamente isso, que o ente é a primeira coisa criada. Por isso que ele vai dizer, primeiramente, que o ente é aplicado primeiramente a Deus, tomando o livro das causas. Por quê? E ele vai dizer também que por quê? Porque o bem, isso é a linguagem de Santo Alberto Magno, informa o ente. O que ele quer dizer com informar? É adicionar algo não estranho ao ente. O que quer dizer esse não estranho? Aristóteles já na Metafísica e no comentário Santo Tomás fala também, e no De Veritate também Santo Tomás continua falando sobre isso, que não se pode ao ente adicionar nada de estranho. E o que seria adicionar algo não estranho? Adicionar algo estranho é quando eu falo, por exemplo, animal racional. Quando eu coloco essa partícula racional, que é a diferença específica, e adiciono ao gênero próximo, que é animal, eu estou adicionando algo estranho. Como assim? Veja, o gênero, ele dá uma parte somente da essência do ente. Eu não sou só animal, apesar de muitas pessoas pensarem que sim. Eu não sou só animal, sou um animal racional, como homem. Quando tomado Lucas, muitos acham que eu sou um animal irracional. Mas isso é uma outra coisa, é um outro papo. Então, quando eu falo animal do homem, que ele é animal racional, eu dou o gênero próximo e a diferença específica. Animal, gênero, e diferença específica, racional. Como o gênero só dá uma parte da cuidade, isto é, uma parte só da essência desse ente, e isso temos diversos autores que falam isso, o José Juan Sanguinetti, por exemplo, na Lógica, etc, etc. Ele dá só essa primeira parte, então precisamos diferenciar a mim, que sou animal, e tem que ter a diferença específica, porque eu não sou um cão, eu não sou uma girafa. Logo, essa adição não pode ser estranha ao ente, como é nessa forma, certo? Com o gênero próximo à diferença específica. No caso dos transcendentais, é uma adição não específica, por isso que nós falamos que os transcendentais são aspectos coextensivos e são também convertíveis com o próprio ente. Por quê? Porque eles podem assumir posições tanto como sujeito como predicado desse sujeito, certo? Como ele pode assumir esses dois papéis, ele é chamado transcendental, justamente por isso, porque eles ultrapassam as categorias aristotélicas. Contudo, Santo Alberto Magno não fica só nessa. Quando ele vai tratar da causalidade, ainda no seu comentário lá a Pseudo Dionísio, nos nomes divinos, ele vai falar que na parte da causalidade, o bem, o transcendental, o bonum, ele é mais universal que adiante. Por mais que falemos que o ente é o primeiro dos transcendentais, mas na questão da causalidade, o bonum vem antes do ens, ou no genitivo latino entes, né? Por quê? Porque ele se estende ao ente e ao não ente. Porque todas as coisas são boas.
ele chama São Máximo Confessor de, de o comentador. Por quê? Porque ele pega o verbo grego bou e dá uma tradução de eu chamo, que é algo como quando nós falamos que Deus tira tudo do nada, ex nihilo, do nada, e as coisas serem boas, né? Deus cria as coisas boas, Deus não pode criar o mal. Se fosse assim, não seria nem Deus, né? Não, a Deus não pode ser aplicado este predicado, senão não seria nem Deus. Então, para ele, a causa das causas, que é Deus, tudo isso só pode ser bom aplicado a ele, porque o fim da mesma causa que tem que ser necessariamente boa. Espero que possa ter ajudado aí a falarmos um pouco sobre Santo Alberto Magno, Pseudo Dionísio, que aliás Santo Tomás de Aquino comentou esse mesmo livro, e veremos um pouco desse livro um pouco mais adiante, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado.